Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui exibido aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Esse é o nosso estudo de número 258 e é o último estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, estudo que começou em outubro de 2020. Estamos terminando hoje e o estudo está disponível aqui, inteirinho aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida, para quem quiser estudar o Evangelho segundo o Espiritismo em alguma de suas partes, ou sequencialmente, como fizemos no decorrer desses anos. Então, último estudo hoje, estudo de número 258, último item ainda a prece pelos doentes e pelos obsidiados, a terceira e última prece pelos obsidiados, agora pelo espírito obsessor, prece que tem os parágrafos de 17 ao 25. Vamos lá, vamos a ela, né? Vamos ao nosso estudo de hoje. Prece pelo espírito obsessor. Uma primeira coisa que pode surgir aqui na mente, né, de quem está nos assistindo nesse momento é a seguinte: mas espera aí, eu tenho uma relação em que um espírito é obsessor, ele faz o mal a outro espírito, né? Que é um espírito obsidiado, e eu vou orar pelo obsessor? Sim, não é? Entre aquelas recomendações que Jesus deixou para a humanidade, é justamente a que amássemos o nosso inimigo. Não disse isso Jesus? Amai também os vossos inimigos. Se vocês não amarem os seus inimigos, o que vocês estão fazendo a mais do que as outras pessoas que não são cristãs? O cristão tem esse compromisso por princípio, o princípio de amar os próprios inimigos e amar as pessoas que não estão dispostas ao bem. Olha só, né? Aqui, o último item do Evangelho segundo o Espiritismo nos relembra esse nosso compromisso importante. Então vamos lá, prece pelo espírito obsessor. Começa conversando com Deus, Deus infinitamente bom, e aqui eu quero fazer uma pequena observação, porque na prece anterior, que nós estudamos no nosso último vídeo aqui no canal, nós orávamos pelo obsidiado e pedíamos a Deus onipotente. Conversávamos com Deus na sua característica, né, de ser todo-poderoso. Aqui nós conversamos com o Deus que é infinitamente bom. Porque aqui em cima o Todo-Poderoso ajuda a romper os laços da obsessão. Mas aqui embaixo, né, nesse último item, o Deus infinitamente bom é aquele que olha também pelo obsessor, porque o obsessor também é seu filho. Então, a característica lembrada de Deus aqui é a infinita bondade, o infinito amor que Deus sente por todas as pessoas. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia, pessoa que a gente quer, né, dirigir a oração. Aqui a gente diz o nome. Então, peço a misericórdia de Deus para o obsessor, pedindo para que o obsessor possa entrever as divinas claridades, que ele possa entrever o reino de Deus, que ele possa entrever o bem, que ele possa entrever a felicidade. Para quê? Para que ele reconheça falso o caminho por onde enveredou. Falso o caminho da obsessão. Comentávamos um pouquinho aqui no vídeo anterior. O espírito obsessor, ele deixa a sua vida de lado para fazer o mal a alguém. Ele esquece de fazer o bem a si mesmo para fazer o mal a alguém por quem ele sente raiva. Então, é, o caminho é falso, né? O caminho é falso. Não vai, não vai trazer felicidade para ele, para o obsessor, nem para o obsidiado, e nem trazer nada de bom para qualquer um dos dois. Ainda no mesmo parágrafo, a conversa se volta aos bons espíritos, para que eles ajudem o obsessor a compreender que ele tem tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar praticando o bem, fazendo o bem. Então, é uma questão de conscientização também do espírito obsessor aqui.
nesse primeiro parágrafo, né? A conscientização do obsessor aqui é um aspecto muito forte. Depois conversa direto com o obsessor. Olha só, espírito que te comprases em atormentar tal pessoa, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Notemos que aqui a gente tem uma sequência, né, de ideias com a prece anterior. No final, né, terminava a última prece conversando justamente com esse espírito obsessor, pedindo para que ele se retirasse. E agora, a partir desse parágrafo, esse parágrafo 18 aqui, que pede a atenção desse espírito, começa-se a conversar com ele nos seguintes termos: se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem. Então, a primeira coisa que se pede ao obsessor é para que ele pense, para que ele veja. Ele é um espírito desencarnado, ele sabe sobre as leis divinas. Ele tem uma consciência melhor do que a nossa. Estamos convidando esse espírito ao raciocínio, à razão. O mal nunca sobrepujará o bem, não pode ser mais forte, você, né? Não podes ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Então, não há como ele vencer fazendo o mal. Possível lhes fora preservar a pessoa que está sendo obsidiada, novamente o nome, né? Dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova. Então ele está dizendo, olha, Deus poderia romper os laços de obsessão. Não fez porque a outra pessoa tem responsabilidade nessa situação da obsessão, né? E aí vem o todavia, quando essa prova chegar ao seu termo, a sua ação sobre essa vítima será vedada. Então tem um tempo que aquela pessoa deve sofrer a obsessão, se ela não tomar o caminho correto, se o obsessor também não se desviar. Vejam, os dois livre-arbítrios, né? Tanto do obsessor quanto do obsidiado. Se um dos dois não romper o laço de obsessão, existe um tempo em que Deus permite a obsessão. Esse tempo é o tempo em que dura a prova da vítima. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento. Olha que curioso, né? A gente não vê isso nos quadros obsessivos. Enquanto o obsessor está agindo e a pessoa está em sofrimento, tem alguma coisa dentro do sofrimento que é aproveitável para a pessoa obsidiada, que é justamente a avaliação do quadro, que é justamente essa questão de a análise do porquê eu estou sofrendo, por que sofro a influência de um espírito obsessor, o que foi que eu fiz e o que eu devo fazer para me desvencilhar disso. E aí a pessoa progride. A gente não leva em consideração esse quadro. A pessoa progride, a pessoa se adianta espiritualmente. Então, Deus só permite o mal quando do mal resulta um bem para todos os envolvidos, né? Contribui para o seu adiantamento e vai torná-la mais feliz. É uma das consequências da obsessão, por incrível que pareça, né? Assim a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Ou seja, você está fazendo mal a essa pessoa, ok, ela está sofrendo nesse momento. Isso é perceptível. Nesse momento ela sofre. Quando terminar essa prova dessa pessoa, ela muda a sua faixa vibratória, os bons espíritos, Deus, intervém por ela, os laços de obsessão são rompidos e essa pessoa tira bons frutos dessa prova. Para o obsessor, não sobram esses bons frutos porque ele estava fazendo mal, né? Então, dele para ele só se colhem frutos maus. Para o obsidiado, se bem aproveitada a prova também, como a gente já aprendeu aqui na doutrina espírita, né, através do Evangelho, se bem aproveitada a prova, resulta essa prova em avanço espiritual. Que conscientização é essa, né? Para esse espírito. Parágrafo 20. Né? Então, um entendimento profundo aqui, né, para o espírito sobre o que ele está fazendo. Parágrafo 20 que continua esse esclarecimento. Deus que é todo-poderoso e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, são capazes de pôr fim a essa obsessão. E a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema.
Mas, por ser Deus bom, ele quer deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede, né? Então, olha só como que Deus age em favor dos dois. Por isso que a gente dizia agora, né? Deus só permite o mal quando dele resulta um bem. E como é para o obsidiado, bem, a prova serve para ele de adiantamento espiritual. E para o obsessor, quando ele decide por própria vontade deixar de obsidiar, é porque ele está começando o caminho do perdão. E ele também assim está progredindo. Ele também assim está progredindo. Portanto, pode resultar um bem para os dois espíritos. Que aprendizado assim, né, de valor inestimável para nós espíritas. Para a gente aprender a olhar para os quadros de obsessão como uma permissão de Deus para que esses quadros aconteçam pela necessidade de progresso dos dois espíritos. Não é para que eles vivam o mal. Não, longe disso. É para que eles aprendam que o mal é ruim e comecem a fazer o bem. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, já que te perdoa e ora por ti. Olha o que pode acontecer se o obsessor não perdoar, né? Ele fica depois dependente do perdão e das preces da vítima, porque a vítima com certeza pode progredir diante desse quadro. Bem, parágrafo 21. Ainda conversando com o obsessor, né? Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, né? E que, se você continuar assim, os teus sofrimentos é que vão aumentar, não o do obsidiado. Ainda explorando aqui, né, o limite do mal e suas consequências para o obsessor, né? Parágrafo 22. Lembrando, quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora quando és espírito, perdão, que ganhas com o que fazes, o triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas desgraçado. Ele tem um triste prazer de atormentar o obsidiado e ainda assim não se sente feliz. Ele se sente mal com isso. Ele não está bem fazendo o que faz. Então, por que continuar? Então, é preciso de uma visão a longo prazo. Para ser feliz, é preciso quebrar, romper com os laços da obsessão. Último parágrafo, ainda conversando com o espírito obsessor. A par disso, vê o que perdes. Olha só, né? Observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua sorte, a tua, a sorte deles. Estão dizendo, olha, veja a felicidade dos bons espíritos e veja se não é preferível ser feliz como eles do que obsessor como você está sendo. Qual é o seu sentimento, qual é a sua situação, qual é a sua posição, qual é a deles. Qual das duas é preferível? É isso que se pergunta para o obsessor, para ele observar, né? Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando o quiseres. Olha que o obsessor também pode ser feliz. O primeiro passo é parar com a obsessão. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Portanto, interromper os vínculos de obsessão, né? Sei que não podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Então, é um processo gradual para esse espírito que é obsessor, para o obsidiado. Veja, Deus não pede o avanço de uma vez só, de nenhum de nós. Existe esse tempo, existe essa possibilidade para que esse espírito é, deixe, primeiro, né? Vá deixando os laços de obsessão e depois passe a fazer o bem. Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Então, né, se coloca à disposição. E aí, olha o que acontece na sequência. Experimenta e nós te ajudaremos.
Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes, olha aqui, não mais pelos obsessores, né? Prece pelos espíritos penitentes é o item 73 desse capítulo que a gente já estudou. E não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não contes entre os bons. Pode-se ver também o item 75, prece pelos espíritos endurecidos. Também pode ser usada nessa prece nesse caso. Bem, meus amigos, temos dois parágrafos finais aqui agora que trazem comentários de Allan Kardec em uma observação, né? Aqui no parágrafo 24, nós temos explicações sobre a obsessão. Vamos lá. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Então, notemos que aqui a gente tem algumas virtudes que a gente deve usar para que a gente possa auxiliar nesse processo de desobsessão, né? Paciência, o processo não é de um dia para o outro, não é uma vez fazendo a prece que esse espírito nos atenderá, com certeza. É necessário perseverança, né? Olha aqui. É necessário devotamento, é necessário realmente se entregar a esse exercício da prece e desse diálogo mental com o espírito obsidiado, com o obsessor, sempre amparado pela ajuda de Deus e dos bons espíritos, né? Tato, habilidade. Nos casos em que as pessoas estão em mesas mediúnicas, é necessário esse tato, essa habilidade para conversar com o espírito, a fim de encaminhá-lo ao bem. Essa é a função, né? Esse é o objetivo. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, isso é um fato incontestável, pelo constrangimento ou ameaça. Então não adianta ameaçar espírito obsessor, né? Não adianta conversar com ele pelas vias do autoritarismo, pelas vias da palavra mais dura, não adianta, né? É pelo amor, é pela explicação, é pela razão, é assim que se vai conversando até que se sejam quebrados esses laços, né? Toda influência reside no ascendente moral, olha só. Quanto mais moralmente, né, quanto mais avançados moralmente estivermos, maior a nossa ascendência, maior o nosso poder, né? Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. O fim da obsessão, portanto, aprendemos com o Evangelho e com as outras obras básicas, se dá pelo perdão, pelo amor, pela necessidade de progresso dos espíritos, pelo envolvimento de bons fluidos, tudo isso que a gente foi capaz de observar aqui nesses itens. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, até desordens no corpo físico, né? Doenças do corpo físico, doenças psicológicas, doenças emocionais. E reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico. Então, olha só, né? Mesmo que a gente descubra na casa espírita que fulano de tal, fulana de tal, nosso amigo, nossa amiga, né? Conhecido, está sendo obsidiado, não se abre mão dos tratamentos médicos, dos passes reequilibrantes, né? No caso hoje das casas espíritas, tratamento magnético, tratamento médico, todos os recursos possíveis para ajudar nesses quadros, para restabelecer a saúde do organismo também, né? Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, pede-se o estudo aqui do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, para aqueles que quiserem completar as informações a respeito dessa situação das obsessões. E por falar em O Livro dos Médiuns, fica o convite. A partir da próxima semana, estaremos iniciando aqui no canal, nesse mesmo dia e horário, o estudo sobre o Livro dos Médiuns. Bem, meus amigos, dessa forma nós terminamos aqui o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deixo meu profundo agradecimento a todos que acompanharam e que acompanham a série, muitas pessoas aí
nos amigos, né, dizendo que nos acompanham desde do início da série, que ainda não terminaram, mas que estão assistindo. Outros que assistem episódios separados, né, vídeos separados, não na sequência. Mas, de qualquer forma, seja você que está assistindo sequencialmente ou vídeos isolados da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, fica aqui o incentivo. Continue a estudar o Evangelho, a se aprofundar nas explicações, a se aprofundar nas leis divinas e a tentar praticá-las, né, como todos nós que somos aprendizes de Jesus e de Allan Kardec. Fica o incentivo, fica o agradecimento pela paciência, pela companhia, né, nesse longo estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e fica por fim o convite para, por fim, né, continuarmos o estudo das obras básicas de Allan Kardec, nos transformando assim em pessoas melhores, mais aptas e mais felizes. Esses são os votos finais que eu deixo aqui em nosso último episódio da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus e Jesus em nossos corações, Kardec nos orientando para a vida e felicidade a todos. Que assim seja, meus amigos. Até logo mais.